Oi, galera! Na nossa aula de hoje, iremos estudar números reais. Sou a professora Nayara, componente curricular matemática. Vamos começar a nossa aula sabendo o que são os números reais. Os números reais, simbolizados pela letra R, são nada mais do que um grande conjunto formado por outros 4 números numéricos, ou seja, são os números racionais, irracionais, os naturais e os inteiros. Cada grupo desses é identificado por uma letra, tá? Porque geralmente esses grupos, em atividades, exemplos, coisas são mais simbolizados pela letra. Então vamos lá. Os números racionais, eles são a letra Q. Os irracionais são a letra I, os naturais a letra N e os inteiros a letra Z, tá? Além disso, os números naturais e os inteiros fazem parte do grupo dos racionais e, partindo dessa lógica, chegamos à representação. Então, esse conjunto de números reais ele tem uma representação, que é a seguinte. O meu R ele é igual ao quê? A N união Z, que é a união Q, que é a união I, em que o U significa a união das diferentes espécies de números para constituir o conjunto dos reais. Mais na frente a gente vai entender esse esquema. Dessa maneira, eles formam um complexo incontável, utilizado para representar diferentes tipos de quantidade e valor, englobando o zero, os números positivos, os negativos, além dos decimais e fracionários. Como surgiram esses números reais? Então, como surgiram? Por quê? Em que ano? Vamos lá descobrir. O número é a expressão de uma quantidade em relação à sua unidade. O termo vem do latim número, tá? E refere-se a um signo ou a um conjunto de signos. Ou seja, a teoria dos grupos, dos números, agrupa em distintos grupos, tá? Então, a teoria desses números, ele vai agrupar esses signos em grupos. Como, por exemplo, os números naturais, por exemplo, inclui o quê? O número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E, de uma forma geral, o 0. Beleza? O conceito de números reais surgiu a partir da utilização de frações comuns pelos egípcios. Ou seja, o conceito desses números surgiram a partir das frações comuns pelos egípcios. Então, os egípcios que, vamos dizer assim, descobriram, tá? Por volta do ano 1000 a.C. O desenvolvimento da noção manteve-se com a contribuição dos gregos. Então, os egípcios, vamos dizer assim, descobriram e vieram os gregos e contribuíram para o desenvolvimento. Que daí proclamaram a existência dos números irracionais. Ok? Então, surgiu os egípcios, né? Eles descobriram, digamos assim, e vieram os gregos e contribuíram com o seu desenvolvimento, tá? Isso no ano 1000 a.C. Ok? Quais são os diferentes conjuntos de números reais? Os números reais são formados a partir da união de todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais, como mostra o esquema. Tem um esquema aqui, tá, gente? E a gente já sabe que o conjunto dos números reais ele é composto por esses outros 4 números. Então, a união desses 4 números, desses 4 conjuntos, formam o conjunto dos números reais, que são os naturais, representados pela letra N, o inteiro pela letra Z, o racional pela letra Q, o irracional pela letra I. Como mostra o esquema. Aqui tem o esquema, tá? De como é composto esse grupo. Vamos entender mais um pouco aqui. Ao observar a figura,
podemos concluir que o conjunto dos números reais engloba esses 4 conjuntos de números, como a gente acabou de falar agora há pouco. Os naturais, os inteiros, os racionais e irracionais. O conjunto dos números racionais, que é o quê? Ele é formado pelo conjunto dos números naturais. E também dos conjuntos dos números inteiros, que é o zero. Vamos lá entender. Gente, tem aqui um esquema. Vamos estar observando. A parte vermelha é a parte dos números reais, tá? Onde está o R. Então, esse conjunto maior é o R. A parte laranja é o Q, tá? Conjunto dos números racionais. Então, esses conjuntos, ele é formado, esses dois, o conjunto do número racional, ele é formado pelo o inteiro e o natural. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o meu inteiro está contido no meu Q. Ou seja, mais na frente a gente vai estar entendendo numericamente, tá certo? Então é o seguinte, todo número inteiro, ele é racional. Então, se o meu número inteiro está contido no meu número racional, então quer dizer que todo número inteiro vai ser racional. Isso quer dizer que o meu Z está contido em quê? Tá? O conjunto dos números inteiros, o Z, ele inclui os números naturais. Ó, você pode ver que o conjunto do número Z, olhando aqui nessa partezinha mais clara aqui, onde está o Z, ele é composto, né, pelos números naturais. Ele inclui, na verdade, os números naturais. Entre outras palavras, todo número natural vai ser inteiro. Por quê? Porque o meu N está contido em Z. O meu N está contido em Z. Vamos lá, vamos recapitular. Os conjuntos dos números reais, ele engloba os 4 conjuntos, né? Naturais, inteiros, racionais e irracionais. O conjunto dos números racionais, ele é formado pelo conjunto dos números naturais e dos números inteiros. Ok? Por quê? Porque todo número inteiro é racional. Porque o meu Z está contido no meu Q. Por isso que todo número inteiro vai ser racional. O conjunto dos números inteiros inclui os números naturais. Então, por quê? Porque o meu N está contido no meu Z. Todo número natural vai ser inteiro também. Ok? Vamos entender aqui, mais ou menos aqui na parte numérica. E tem a regra numérica também. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou tá mostrando aqui cada número que é composto por esse conjunto. Chamamos de números reais o conjunto de elementos representado pela letra maiúscula R, como já foi dito, que inclui os números naturais, representados pela letra N. Quem são esses números? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Os números inteiros, representados pela letra Z. Vai ser o quê? Vai ser todos os números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, incluindo 0, e todos os números positivos. Os números positivos são o quê? Faz parte do grupo dos números naturais. Então, por isso que todo número natural vai ser inteiro, ok? Os números racionais, letra Q. Os números racionais incluem todos os números fracionários e também decimais. Ou seja, 1/2, 3/4 e também os fracionários negativos ou decimais negativos. Por quê? Então, por isso que lá nesse slide passado, a gente pode perceber que todo inteiro vai ser racional. Por quê? Porque menos 1/4, se você dividir, vai dar um número, vai dar um número negativo. Tá? Então, todo número inteiro também é racional. E os números irracionais? Os números irracionais incluem o quê? Incluem dízimas periódicas, inclui raízes quadradas. Então, os números irracionais, eles fazem parte apenas
do grupo dos números reais. Ele não tem digamos assim, essa combinação igual os racionais, inteiros e naturais, que um está contido no outro. Ele não tem, ok? Aqui mais embaixo tem a reda numérica. Nessa reda numérica a gente pode perceber, ó, tem todo o grupo aí, ó. Tem o menos 3, que é o número inteiro. Tem os números positivos, que são os números naturais. Tem os números irracionais, que está entre um número e outro, que é tipo uma raiz ou uma dízima periódica, ok? Gente, nos próximos vídeos a gente vai estar trabalhando cada conjunto desse, certo? Obrigada e até a próxima aula.